Prime Business. Oferecimento Sandaliaria. Os brindes personalizados para o final de ano estão aqui. Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Olá, amigos do Prime Business. Aqui no Mato Grosso, nosso agro, que é próspero, sempre nos enche de orgulho, onde seus números superlativos de áreas e sacas produzidas fazem os olhos de investidores e sonhadores brilharem. Mas numa outra ponta desses números, na agricultura familiar, também encontramos uma boa rentabilidade que é diversa em sabores. Uma área da agricultura que merece atenção tanto do governo como dos investidores. E para entender um pouco dessa oportunidade e falar conosco sobre este segmento e sua indústria, nosso entrevistado de hoje é Daniel Brolesi, da Carpelo Alimentos. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e pelas ondas da rádio Hits Prime, pelas redes sociais do Portal 93, o Prime Business começa em menos de 10 segundos. Prime Business, com Daniel Ludwig. Como muitos cidadãos sinopenses, ele vem do Rio Grande do Sul, onde já era empresário na área de conservas. Mas quis o destino que primeiro ele fosse começar seus negócios em Mato Grosso, na cidade de Alta Floresta, lá nos idos de 1997. Onde, na inocência dos seus 20 e poucos anos, o levou a uma grande dificuldade financeira. Seria nesse momento o destino voltar para o Rio Grande do Sul? Não. As oportunidades na nova terra eram mais evidentes para ele. Então decidiu se mudar para Sinop, onde, para começar, as dificuldades o fizeram ter que lidar com 3 meses de aluguel atrasado, entre outros problemas. Mas como bom brasileiro, das dificuldades fez aprendizado e, pela vertente de trabalhador obstinado, seguiu enfrentando cada dia. E hoje, depois de tanto trabalho, nosso entrevistado, Daniel Brolesi, meu xará, tem a maior empresa do segmento de Mato Grosso. Daniel, seja bem-vindo ao Prime Business, é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, Daniel, a Prime Business, pela oportunidade de contar um pouco a nossa história, nesses 25 anos praticamente de Mato Grosso. É um prazer estar aqui. Maravilha, maravilha. Uma constância nos nossos entrevistados que a gente tem percebido é que nenhum trabalho, nenhum sucesso vem rápido. Ele é muito dificultoso. E se você não cuida do que conquistou, você vai estar sempre correndo o risco, a hora de perder muito, em alguns casos, perder tudo. E é nisso que eu queria falar. Em 2002, o senhor já tinha uma situação muito bem estabelecida, com uma empresa, com sede própria, mais de 20 funcionários, e de repente ocorreu alguma situação e você teve que vir parar em Sinop, onde teve até dificuldade com aluguel. Uma coisa que muita gente que está nos acompanhando pode achar, não, impossível, ele tinha isso tudo e... Não, mas acontece. Eu queria entender de você, até para quem está nos acompanhando, perceber o que acontece e como aprender, e contasse que erro foi esse e que aprendizado a gente tira dessa situação. Nós chegamos em Alta Floresta em 97. Nós tínhamos uma pequena fabriqueta de conserva no Rio Grande do Sul, e junto um irmão meu, e na época meu irmão ficou por lá e eu tinha a curiosidade, já tinha vindo 2 vezes para o Mato Grosso, e na época tinha muito palmito nativo, que era o açaí, na região de Alta Floresta, aquela região de Alta Floresta. E na verdade não tinha, nós até nos enganamos, porque não era a quantia suficiente. Daí nós se mudamos para Alta Floresta, com pouca condição financeira, com pouco dinheiro, muito pouco dinheiro. Me lembro que na época eu tinha 12 mil reais e gastei 12 mil reais, não me lembro o dinheiro da época, mas eu gastei 4 de viagem, e na época de mudança e tal, e sobrou pouco dinheiro, mas nós começamos um negócio pequeno em Alta Floresta. E aí, pela minha felicidade, eu não posso deixar de citar o nome do Dr. Eidir, era uma veterinária na ocasião. Se encontrava no município um antigo laticínio, que é um empresário de São Paulo. Na época, eu acho que tinha 19, 20 laticínios em todo o estado, e acabou falindo, E a justiça tomou esse empreendimento até para indenizar os funcionários. E através dessa senhora eu fiquei sabendo, daí eu procurei o fórum de lá, e nós alugamos na época e pagamos o aluguel pro fórum repassar para os funcionários,
E depois de um tempo de bastante trabalho, nós conseguimos comprar através de um leilão. Foi para leilão esse prédio e nós adquirimos o prédio. Aí nós começamos a trabalhar, inclusive mandei umas quantas cargas de pepino fechado para o Rio Grande do Sul, né, que o pessoal achava que era impossível nós vendermos, né, para o Sul, e nós mandávamos, né, para o Grupo Zafari, comecei na época. É um grupo difícil de entrar e na época consegui, né, a conquista lá de vender, e nós começamos um trabalho lá, na época, né. E aí o que aconteceu ali que tá andando, tá indo bem? Nós já estávamos com em torno de uns 25 funcionários, bem me recordo, na época, e aí vem a inexperiência, né, do empresário, né, da grande maioria dos empresários, e nós fizemos um negócio muito mal feito, foi uma parceria na época, lá, com os empresários de lá, e nós acabamos perdendo tudo, na verdade, perdendo literalmente tudo mesmo. Parceria, né? É difícil entrar em detalhe, né? Mas perdemos o que nós tínhamos lá, uma parceria muito mal feita, muito mal documentada, né? E aí nessa época nós tínhamos 3 filhos pequenos, né? Eu estou falando isso, minha filha mais velha hoje tem 28 anos, e nós estamos falando isso de 2001 para 2002, na verdade, que ocorreu, né, isso. Meus filhos eram pequenos, se não me falha, o meu filho mais velho, mais novo, que tem 22 anos, ele na ocasião, ele tinha 2 anos, quando veio para cá, nem 2 aninhos, né, que veio para cá. E aí, na ocasião, nós até pensamos de voltar para o Rio Grande do Sul, né, e aí eu falei para minha esposa, não, nós viemos aqui para um objetivo e nós vamos prosperar e continuar. E aí, como eu vendia a conserva aqui para o município já, né, eu quero também, não posso deixar se me permitir, de falar em 2 empresas que nos ajudou muito no começo, foi o Delmoro e o Machado, né, a Rede Machado, e em nome do seu Irineu, nos apoiou muito no início da nossa empresa. E eu atendia também o posto Capital, que tinha uma conveniência do seu Inter, né? E nós vendíamos também, porque nós vendíamos para os mercados, né? Uma empresa pequena ainda, a gente atendia também os restaurantes aqui. E aí me lembrei que ele estava precisando de alguém que tocasse a conveniência, e já tinha perdido tudo na Alta Floresta, né? Literalmente tudo, que só me sobrou um automóvel, na verdade, e os móveis dentro de casa, né? Então nós viemos para cá, daí o Inter nos acolheu, né? E nós começamos a tocar a conveniência. Disse, pô, mas de conserva a conveniência. É que no Rio Grande do Sul nós tínhamos montado um restaurante lá, e aí nós tínhamos já um pouco de tradição de restaurantes também. Até meu irmão hoje tem 2 restaurantes, mais de 30 anos que ele toca os 2 restaurantes lá. E nós tínhamos essa expertise também, né? E aí nós começamos, inclusive a dificuldade era tão grande quando nós iniciamos, o Inter nem aluguel não cobrava de conveniência para nós, mas mesmo assim eu fiquei 3 meses praticamente sem pagar aluguel. Na época eu me lembro que era R$200 o aluguel por mês. Nós morávamos numa casa da Manjoleiros, né, que é a senhora era a mãe do Marcelo Máquinas, que tem um negócio hoje, me lembro, né? Nós chegamos a ficar 90 dias sem pagar aluguel, né? Não tínhamos... Ou seja, de 20 funcionários, a empresa concede por uma falta de documentação. Isso até, eu estava recentemente vendo um conselho do Abílio Diniz, em que ele justamente coloca... brigue muito no contrato, leia, olhe cada vírgula, se afunde muito no que é escrito. Se necessitar, brigue no contrato, ou seja, rompa no contrato, mas não faça um contrato mal feito. Ou seja, a inexperiência de não fazer um contrato de não se amarrar bem, pode levar ao fim de um patrimônio já construído. Justamente, né? E com certeza, e foi realmente isso que aconteceu conosco, né? E então na época nós disse, pô, mas como que, né, não está bem contada essa história? Não, é que era uma empresa, nós passamos esse patrimônio, esse prédio por nome dessa empresa, porque ele estava no mesmo segmento que nós, na verdade, né? Sim.
que era uma plantação grande de palmito, iam fazer na época 500 mil pés de palmito, né? E era muita coisa, né? Então nós íamos fazer uma parceria que ia ser próspero para todo mundo, na verdade, né? Então, por isso que eu abri mão do prédio naquele momento, indenizei meus funcionários, acreditei na palavra e realmente nós, né, ficamos a... então, e daí nós viemos para cá, né, e começamos um negócio. Também tenho que agradecer muito o pessoal da Brígida, em nome do Enio, que é presidente até hoje da Brígida. E aí eu descobri que tinha uma fabriquetinha de polpa de fruta lá na Brígida, que na época era o antigo Prodeic, que dava esses incentivos, né, para as comunidades, na verdade. E eu descobri que tinha uma fabriquetinha de polpa de fruta lá que estava parada, né, e através do Enio e tal, nos ajudou muito também, né? Tenho que agradecer ele. Daí nós começamos eu trabalhava na conveniência e comecei a montar um negocinho lá na Brígida, lá, né? Fazer polpa de fruta. Um falecido amigo meu, Hudson, na época, que era um professor também, entendia bastante de polpa de fruta. Na verdade, a Iaçaí, que é uma bela de uma indústria hoje muito próspera, ela nasceu dali, né? Aí eu vou contar um pouco mais para frente Dois grandes casos de negócio nascem com o Daniel estando em Sinop. Na verdade são três, uma fábrica de castanha também, né? Né? Mas, Daniel, avançando um pouco, olhando, ou seja, nós viemos de uma situação não tão feliz, ou seja, uma situação que é trágica, ou seja, uma quebra, você mesmo citou, ficou com o carro e móveis da casa. Mas com o passar do tempo, com o empenho, com o trabalho, de repente nós encontramos a Carpelo, líder do segmento no estado, e recebendo proposta de um grande nacional, de uma grande empresa nacional para ser adquirida. Isso foram alguns meses e a Carpelo declina nessa proposta. O que leva o Daniel a não aceitar uma proposta dessas? Pelo passado. Né? Nós, na época, nós começamos na Brígida, daí nós não tínhamos estrutura praticamente nenhuma, né? Daí nós começamos lá, fizemos um plantio de pepino ao lado da indústria, né? Ao lado da indústria, e talvez, eu acho que eram 1000 pés de pepino. E a gente começou de novo a trabalhar. E aí, na época, eu conheci umas pessoas importantes também na minha vida, que foi o Jorge Yamashita e o Paulo Barbieri, que eram proprietários da Desnorte, na época, né? E nessa época que eu estava na Brígida, para vocês entenderem, nós começamos a fabricar um pouquinho de pepino. Na época tinha uma fazenda chamada Panorama, que tinha um pouco de palmito também, nós comprávamos um pouquinho, né? Eu ia buscar com uma 4.000, para te ter uma ideia lá, né? Pagava um fretinho, e nós começamos a trabalhar um pouquinho. E aí nós começamos a vender polpa de fruta, né? Nós começamos a fazer polpa de fruta também, e nós começamos a vender nos restaurantes. E através do Paulo, na época, ele me procurou, né, que ele achou interessante, né, e os vendedores dele disse, olha, tem na época era Conservas Real, o nome, né? Estão vendendo uma polpa muito interessante, né? Aí ele me chamou, ele disse, olha, você não quer fazer uma parceria com nós? Na época, né? E muito estruturada a Desnorte, graças a Deus, na época, né? E hoje ainda, né? Muito próspera. E eu disse, não, tem interesse sim. Aí eles começaram a nos dar um apoio financeiro, né, fazer uma parceria. Nós na verdade, adiantávamos um dinheiro para nós, que era muito importante na parte financeira, e nós começamos a produzir polpa de fruta e entregava para a Desnorte, na época, né? E aquilo foi progredindo. Aí surgiu aquela estrutura onde a Carpelo se encontra hoje, né? Tinha um pessoal que tinha montado uma empresa ali até para... a visão deles era mais no farinaço, né, de empacotamento de farinha de mandioca, de farinha de milho, essas situações, e também fazer alguma coisa de conserva, né? E não deu muito certo o empreendimento deles, e eles me procuraram. Eu disse, mas eu sozinho não tenho condições, né? Eu estava recém começando, e aí eu levei essa situação para o Paulo e para o Jorge, né? Na época, e aí eles abraçaram junto, daí nós começamos a Carpelo, na verdade, né? E é interessante que nós não tínhamos o nome da empresa, né? Nós tínhamos lá 20 e poucos nomes,
de empresa, né? Porque é interessante entrar nessa situação do nome, porque a maioria acha que é meu sobrenome. E não é, esse nome eu encontrei no dicionário, na verdade. Eu queria, né, nós queríamos na época um nome que ele contasse um pouco da história do que você faria na empresa, né? E Carpello, a maioria acha que é meu sobrenome é Brolesi. Carpello é uma parte feminina da flor do fruto. É divisões, se vocês lerem no dicionário, é Carpello, né? Uns pronunciam Carpello, outros Carpelo, né? É divisões que ocorrem na formação do fruto, né? Então, todo fruto tem uma flor, né? Pepino tem, todo fruto, né? Então, eu achei interessante esse nome, né? Na época, meus parceiros lá, que, né, gostaram também, né? E realmente ela pegou. E daí, nessa época, para você entender, nós montamos a Carpello e tal, e aí nós começamos também com o setor de conserva, e daí nós começamos a fabricar polpa de fruta, porque a Desnorte, ela, né, na época não, até hoje ela tem uma distribuição muito grande, né, no estado, e já tinha uma expertise da parte de frios, né, e aí nós começamos a Carpello, né, junto com a Carpello, a produzir polpa de fruta também, né. E até hoje, daí, a Iaçai, na verdade, ela nasceu dentro da Carpello. Aí nós montamos essa estrutura onde que é a Iaçai hoje, e lá na frente nós dividimos a empresa na época, né? Eu fiquei com a parte de conserva, né? E na época o Jorge, hoje já não são mais sócios, cada um tem seus negócios, né? O Jorge, o Paulo também tem um negócio hoje que está em Cuiabá, está muito próximo, graças a Deus, tem uma empresa chamada SE, né? E se dividiram também. Mas a parte de polpa de fruta ficou com a Desnorte. E hoje é muito próspera, eles são praticamente líderes do estado, praticamente não são líderes do estado na venda de polpa de fruta também. Muito próspera a empresa, muito. E nasceu dali. E a Carpello, daí quando te falei, se tu me permite, do terceiro, tem uma fábrica de castanha Borello, essa fábrica eu criei junto com os Pagliari. Né? Nós somos, né? Então, quer dizer, eu tenho me orgulho de ter feito parte, né, desses empreendimentos, né? Nós começamos junto, né, a Borello, né? Nós começamos, na verdade, quem começou a Borello fomos eu e o Eduardo Pagliari, né? E ele com os irmãos dele. Eu já tive a oportunidade de ir lá na indústria. É uma empresa referência também, né? Referência, tá, de castanha. E aí depois voltei e fiquei só com a Carpello também. Então, né, eu me orgulho de ter participado desses empreendimentos. Pouca gente sabe disso, na verdade, dessa história, né? Mas essas empresas nasceram junto com a minha parceria. E aí o que faz você não aceitar uma grande proposta de venda, no final das contas? Justamente essa paixão por trabalhar? Eu conversei estava conversando com o Medina esses dias, né, quando ele foi conversar comigo na empresa, que a história, na verdade, não tem preço, né, na verdade. Não digo que futuramente até possa vir, né, a gente nunca pode negociar tal. Mas a história da empresa, há tanta dificuldade, hoje ainda a gente passa dificuldade, né, no Brasil empresário tem que ser malabarista, tem que ser mágico, na verdade, né, que os governantes, na verdade, tinham que melhorar muito o incentivo à indústria, à transformação. E eu não vendi naquele momento ela e talvez resolveria todos os problemas da minha vida financeira, né, isso foi em janeiro. Né, eu conversei com o Medina, tive uma proposta que me surpreendeu de uma empresa, não vou fazer o nome aqui, mas é a maior, sem dúvida nenhuma, a maior do país. Eu não vendi naquele momento porque eu sei onde que a Carpello pode chegar. Né, eu estou com 55 anos e até conversei com meu filho, com a minha família, com a minha esposa, que nós vamos ter uma meta agora, a partir do ano que vem, em 5 anos, com certezas que nós vamos estar entre as grandes do país. E isso sem dúvida. Hoje, a proposta tem até acendido justamente para te mostrar o que você tem na mão e que você às vezes não é que não valoriza, né, mas o potencial dela, que, né, hoje no estado, graças a Deus, a gente vende para as maiores redes de mercado no estado, para os maiores mercados, né?
praticamente mais de 100 municípios nós atendemos, né? E o nosso potencial, eu falei, o Medina até ficou impressionado, digo, Medina, nós não atingimos 10% do nosso potencial de venda. O Medina ficou impressionado e realmente né? Então tem muito a crescer, na verdade, a empresa. E claro que isso requer investimento e não é fácil. E às vezes eu me puno um pouquinho, né? Não que a gente pode se arrepender das coisas que a gente faz, mas eu fico pensando se esses 5 anos e meio que fiquei afastado praticamente da empresa, né? Na sua função pública, do município. Fiquei 1 ano e meio no estado praticamente e mais 4 anos no município. Claro que a gente não pode se arrepender das coisas que a gente faz, mas foi muito importante assim, a contribuição que eu dei ao município, pela experiência que me deu também, pelo o que você pode ajudar, na verdade, a comunidade. A grande verdade é isso, que quando o servidor público ele tiver essa consciência, a maioria tem, mas uns ainda não tem, que ele está se doando e fazer um trabalho para a comunidade, que ele é funcionário da comunidade, né? Aí talvez a gente teria um país melhor, mas enfim. E aí, voltando para a história da cartela, por isso que eu recusei a oferta. Perfeito. Porque você vê sucesso na cartela e já tem o sucesso. E recentemente você estava me falando de onde vem, ou seja, me contando de onde vem o sucesso. E eu vou querer compartilhar isso com quem está em casa. Mas nós vamos ter que dar um tempinho agora e ir para o nosso intervalo comercial. Retornando dele, o Daniel compartilha conosco de onde vem o sucesso. Estamos de volta com o Prime Business, sou o consultor Daniel Ludwig e hoje estamos conhecendo o empresário Daniel Brolesi. Daniel, antes do intervalo, eu falava que você descobriu de onde vem o sucesso. Eu gostaria, se me permite, que isso fosse compartilhado com quem está nos acompanhando agora. A experiência que nos dá, até a idade nos ajuda a ter experiência, né? Eu comento que o sucesso vem do bem feito. Que a maioria das pessoas elas visualizam, quando ela vai fazer qualquer tipo de negócio, ela visualiza já o lucro que ela vai ter, o quanto ela já vai ganhar, entendeu? E eu vejo que é o inverso. O lucro vem, o dinheiro vem do bem feito. Tudo que você vai fazer, você tem que se preocupar em fazer o bem feito. Que eu digo assim, que o dinheiro vem do bem feito, né? Essa frase eu aprendi comigo mesmo há muito tempo. E o sucesso vem do bem feito, né? Então você tem que se dedicar no melhor. Quando você vai fazer um produto, né? Eu conversei até quando no primeiro momento conversei com o Medina, explicando que o que eu levo para minha casa, que eu vou consumir, entendeu? Né? O que eu vendo para as pessoas, eu tenho que primeiro ter a certeza que eu consumo dentro da minha família, para depois ter a certeza de então ter um produto com segurança, um produto de qualidade para ir para a mesa do consumidor. E esses produtos, eu sou técnico em alimentos, todos os produtos eu que desenvolvo na indústria, todos, na verdade, toda a linha eu desenvolvo, né? Então você é a mente por trás, a mão por trás do bom sabor da cartela. Isso, aí como é que se chega nisso, para ter uma ideia? Eu compro muitos produtos dos concorrentes, eu vou no supermercado e vejo as novidades, eu compro esses produtos, a gente prova, a gente vê, e tem várias indústrias boas hoje no mercado, para você chegar e fazer um produto com excelência, de primeira qualidade, para chegar na mesa do consumidor mesmo. E o mais importante, que eu digo que a nossa empresa ela se mantém de pé com toda a dificuldade financeira que passou e ainda passa e busca, numa pandemia, justamente, é a qualidade do produto. Isso é fundamental, você não pode perder a qualidade. Quando você perder a qualidade, você está a 90% do fracasso garantido.
se você abrir mão da qualidade do produto que você faz. De qualquer situação, de qualquer empreendimento, prestação de serviço, se você não tiver o cuidado da qualidade de prestação de serviço, de produto que você vai industrializar, você está fadado ao fracasso. É o foco no cliente, na qualidade, para ele que justamente. o produto se vende. E no nosso segmento, o importante é que você não pode perder o toque artesanal. Isso é muito importante, porque quando você parte só para o lado da industrialização, você ainda mais a conserva, que a conserva é milenar, né? A conserva, quem conhece a história das conservas, né? Ela é uma história muito bonita, né? E, modéstia à parte, nós temos uma linha de doce que a gente faz exatamente que nem minha avó fazia. Exatamente. É o mesmo procedimento, né? Mesmo a qualidade do que minha avó. Eu lembro até hoje como eu fazia um pêssego, como fazia um doce de figo, né? Cartela, sem conservante. A maioria dos nossos produtos praticamente eles não têm conservantes, pepino, os doces, usa né? basicamente o sal como conservante. Sim, então. justamente, o sal e o vinagre, né? Que é um conservante natural, né? Então é manter a qualidade e o foco na qualidade, principalmente. Você trouxe a situação do artesanal e eu acho que cabe muito agora a gente aprofundar um pouco do que a gente falava no início do programa, sobre a agricultura familiar. Ou seja, nós vivemos num estado que o superlativo, as grandes produções são evidentes, notórias e um grande motor da nossa economia, mas ao mesmo tempo, na conversa com você, seu principal produtor, seu principal fornecedor, perdão, é justamente a pessoa da agricultura familiar. E eu percebo que existe rentabilidade nessa área, existe potencial nessa área. Como você vê isso? Falando de agricultura familiar, a gestão passada do governo que eu participei, talvez foi por isso que eu fui convidado, pouca gente sabe dessa história, quando o governador anterior, Pedro Táxi, ele era senador na época. Sim. E na campanha dele ele me visitou na empresa. Essa história poucas pessoas sabem, então vou compartilhar com vocês. E eu até fiquei surpreso quando me procuraram, né, a assessoria dele, se poderia visitar a empresa. Tipo, bom, tanta empresa, até fiquei orgulhoso, né, um candidato, né, querendo ou não, o cara era um senador e muito bem quisto na época, na ocasião, e foi procurar a Carpelo para fazer uma visita e conhecer. E aí, talvez, eu tenho certeza hoje, que eu falei para ele me perguntou sobre agricultura familiar, disse que o Estado deixava a desejar, que o Estado não olhava com carinho os pequenos agricultores. É verdade que na época nós tínhamos uma Secretaria de Agricultura que só para os grandes negócios. E realmente precisa o Estado, o meu orgulho de estar no Estado, deixar bem claro aqui do Mato Grosso, que o agronegócio nos orgulha, a gente enche a boca quando fala de Sinop, do Estado, né, para os nossos parentes, quando a gente viaja, que o agronegócio tem que fortalecer cada vez mais, né, os agricultores, né, de soja, de milho, merece respeito, o crescimento. Não podemos esquecer dos nossos antepassados aqui, dos imigrantes aqui da região, que eram os madeireiros também, que merecem nosso respeito, né, que o Estado é hoje, porque eles que começaram, na verdade, nossa região, principalmente. E aí vem aquela leva dos agricultores, do agronegócio, né? Então isso nos orgulha. Mas tem como conviver com o grande e com o pequeno no Estado. E naquele momento eu digo, o Estado, na verdade, a Secretaria de Agricultura Familiar, ela se criou dentro da Carpelo. Pouca gente sabe. Aí o governador, na época o Pedro Táxi, ele colocou que a Secretaria de Agricultura Familiar, que é essa secretaria que existe hoje, ela criou dentro da Carpelo, na verdade. Ele disse, olha, eu vou pegar esse teu gancho. Ele na época ele falou, e depois de poucos meses ele me convidou para mim fazer parte da equipe lá. Fiquei 1 ano e meio, depois eu quis vir embora, agradeço a ele a oportunidade até hoje, né, de ter aprendido muito no Estado. E aí, devido à minha família, era muito difícil eu ficar de segunda de domingo a sexta-feira lá em Cuiabá.
Mas então ela foi criada lá. E o que eu compartilhei também, compartilho com vocês, que o Estado e o próprio município, eles têm que olhar diferente o pequeno agricultor. E realmente não tem olhado com carinho, né? Porque o pequeno e o médio produtor, o agricultor, que produz uma grande parte do nosso alimento. Né? Então, daquilo que está no dia a dia. Justamente. E então a dificuldade hoje que nós temos na indústria, na verdade, né, é com o pequeno produtor, que eles têm poucas condições, às vezes financeiras, tem um aporte muito pequeno do governo, né? Então o governo tem que olhar com mais carinho para o pequeno produtor. E existe rentabilidade para esse segmento, para quem que está nos ouvindo e de repente fala, eu quero investir na área de uma agricultura familiar ou de uma agricultura de pouca área, ou seja, 4 hectares, 3 hectares? Sem dúvida, hoje, para você ter uma ideia, eu te dar um exemplo aqui, um pepino nosso, né, um produto que nós vendemos muito, nós produzimos pepino, né, nós pagamos R$ 2,75, não existe lugar nenhum no país. São Paulo paga R$ 1,40, Rio Grande do Sul R$ 1,60, a Minas está para R$ 1,70, nós pagamos R$ 2,75. Valorização do produto, do pequeno. Nós temos vários parceiros na região aqui, né, de municípios, né, que nos entregam produto. E o palmito também. Palmito tem, inclusive, na região, há muitos anos atrás, não tinha nem indústria, aí eles incentivaram, mas não tinha nem indústria para, né? Hoje nós pagamos R$ 13,50 maço de palmito, se planta 7 mil plantas por hectare. E é uma cultura que a durabilidade da cultura são 25 anos. Nossa. Né? E um outro problema que nós estamos enfrentando, para ver, por isso que eu digo que a gravidade do incentivo, ovo de codorna é o terceiro, entre os 3 produtos que nós mais vendemos. Eu estou trazendo ovo de codorna de São Paulo. Ovo de codorna. De lá pra cá. Não é que está sendo viável, não tem produção no estado. Nós temos só um fornecedor que é em Primavera do Leste, né? Aquela região de Primavera ali. E praticamente não tem mais. Falta aquele incentivo, aquele motor de partida. Falta. Eu acho que foi um erro gravíssimo, isso é uma opinião minha, tá? Tinha que ter fortalecido a assistência técnica, não existe aprendizado, né, na agricultura familiar sem assistência técnica. E eu acho que foi deixado muito de lado isso, os governantes, né, de investir na assistência técnica, na verdade, por pequeno e o médio produtor. Por que eu digo? Nós vivemos numa região ainda nova. A nossa região aqui nós temos, é muito nova. E o pequeno agricultor, na verdade, você não pode comparar com São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é cultural, já vem de avô para pai, para filho. E nós aqui, claro que tem muitos imigrantes, pequenos agricultores que vieram para cá. Mas a assistência técnica é muito importante para profissionalizar esse produtor. E o município, eu até falo que eu participei da gestão também, né, teria que ter um investimento muito maior nesse segmento e quem tem que dar o chute, né, para incentivar, na verdade, é o Estado. Né, que a Empaer praticamente hoje não faz mais assistência técnica em campo, muito pouco, na verdade. Então isso deixa muito a desejar. E isso é muito ruim para o nosso segmento. Reforçando o que você acabou de colocar, estava fazendo marketing eleitoral no ano passado em Juara. E no plano de governo do candidato lá, Carlos Sirena, hoje prefeito eleito, ele colocava no plano de governo muita força no trabalho justamente pro pequeno. Estava lá no plano e aí ele usava uma frase que me marcou, que era justamente, da porteira para dentro, o grande se vira. Já o pequeno precisa de ajuda da porteira para dentro. O grande eu preciso ajudar da porteira para fora, estrada, ponte. O pequeno eu preciso justamente isso que você está apontando, dar conhecimento, oferecer muda, oferecer um norte e às vezes até informação que dê subsídio a ele para estar crescendo, para estar prosperando, que é necessário, todo mundo quer prosperar e tem mercado na área.
para permitir o gancho, aí que eu falo, que quando eu falo de profissionalizar o produtor, é que o Estado tem a obrigação de profissionalizar ele e mostrar para o agricultor que ele tem um negócio na mão. Exato. Não é simplesmente produzir, então tem que ajudar e dar as ferramentas para ele, uma empresa, aquele sítio dele, para ele tornar uma empresa, né, pequenininha, sem problema, mas e ajudar na gestão. E isso é uma falha, né, inclusive nas empresas, né, que eu estive à frente aí por 4 anos, numa secretaria, e é falta desse amparo, na verdade, para as pequenas empresas também. Isso é até uma coisa que eu queria perguntar para você, pegando esse gancho, você falou do problema na gestão. Como você vê esse problema nos negócios? Você falou que tem um problema na gestão, tanto do pequeno, às vezes até do grande, falou dos negócios urbanos, ou seja, comércio, indústria. Seria esse o problema? E que solução você recomenda para quem tenha esse problema de gestão? A experiência que nesses 4 anos que fiquei frente ao Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, ela me mostrou as empresas que nós temos os dados, das empresas que eram abertas no município, as que fechavam anualmente. E aí eu quis entender e por que essas empresas fechavam, a maioria das empresas, né, fechavam, né, um percentual, né, não tão elevado, mas significante, né. Aí eu fui entender que o empresário, o pequeno empresário principalmente, ele tem um capitalzinho para investir em determinado negócio, né, daí ele se entusiasma, sim, né, mas ele tem pouco conhecimento de gestão, na verdade, da gestão financeira, gestão contábil, né? E o mais problemático, porque hoje é muito fácil, nós vamos montar uma empresa para nós industrializar copo, um exemplo. Dando né? Bacana, você pega os investidores, você pega o seu próprio dinheiro e você vai fabricar o copo e tal. Aí você isso te falo de experiência própria também, tá? Isso lá atrás também a gente pagou muito o preço alto por isso. E as pequenas empresas continuam, infelizmente, no Brasil, não falo só no estado, né, com essa deficiência de ter essa consciência, né, de gastar, eu digo lá, se você tem 100 mil reais para você abrir um negócio, você reserva pelo menos 10% para uma pesquisa de mercado. Fazer uma pesquisa de mercado, né, procurar o Sebrae, Senai para se profissionalizar na parte de gestão e se preocupar na parte comercial, porque produzir não é difícil hoje, entendeu? Eu vejo que é o mais fácil a produção de qualquer segmento, né? Mas a parte comercial lá na ponta, que muitas empresas fracassam, né? Não é na questão de fabricar o produto ou de industrializar, mas é lá na ponta. E o Estado, nosso Estado, os governantes deviam, inclusive, foi um dos comentários que eu fiz com o governador quando estava lá presente, que tem que se preocupar, o Estado hoje, nós temos que industrializar esse Estado. Na verdade, ele é pouco industrializado, né? A maioria dos nossos produtos, ele sai primários, né? Então nós temos que pegar esse e industrializar, incentivar a indústria dentro do Estado. Né? Porque nós já temos um agronegócio que é muito bacana, pujante, a agricultura, né? A pecuária, né? E você imagina se nós tivéssemos uma indústria forte dentro do Estado, que seria esse Estado. Obrigado por compartilhar essa informação conosco. Agora nós vamos dar uma pausa, que nós vamos falar com o nosso outro companheiro aqui do programa, que vai trazer uma preciosa dica pra gente. É com o Victor Medina. Victor, com você. Olá, amigos do Prime Business! Chegamos a mais uma dica do consultor. Nós já falamos de planejamento, branding, pesquisa e hoje vamos falar de marketing. Mas você sabe o que realmente é marketing? E como ele pode ajudar o seu negócio? Eu sou o consultor Victor Medina e trago essas respostas para você. Dica do consultor. Marketing muitas vezes é confundido com propaganda. Mas, na verdade, a propaganda faz parte do marketing. Lembra dos 4 P's do marketing? Produto, praça, preço e promoção? A propaganda está inserindo na promoção.
Mas isso é assunto para um próximo programa. Entender o que o mercado pede, o que o consumidor deseja, desenvolver produtos e serviços que atendam às expectativas dos consumidores, passando pelo processo de estudo, desenvolvimento, comunicação, venda, pós-venda. Isso é marketing, ou seja, uma forma de entender o consumidor e oferecer a ele o produto ou serviço desejado, além de aperfeiçoamento no atendimento de sua empresa. Marketing não é despesa, é investimento. Através dele, você pode fazer uma análise minuciosa do mercado, ajudando os seus clientes, oferecendo o produto adequado para a necessidade dele. O marketing contribui no posicionamento de sua empresa, ajudando a ampliar as vendas e fidelizando clientes. A dica do consultor de hoje é: marketing não é apenas propaganda, marketing é entender o que o mercado pede. Marketing não é despesa, é investimento. Faça marketing bem feito e amplie suas vendas. Grande abraço e sucesso sempre! É com você, Daniel! Obrigado, Vitor. Uma ótima dica mesmo. Eu sempre digo que quando o marketing é bem feito, ninguém fica insatisfeito. E seguimos hoje aqui com o Daniel Brolesi, da Carpelo Alimentos, que está compartilhando sua história de vida, seus acertos, suas falhas, para que nós possamos aprender justamente com quem já viveu a fazer mais e melhor. Daniel, você já esteve à frente das secretarias de obras e de indústria e comércio do município de Sinop, já esteve à frente de secretarias do estado de Mato Grosso, no SEASA, e eu queria aproveitar esse seu conhecimento, tanto público quanto privado, que você nos mostrasse caminhos do que você vê que existe de possibilidade de negócios futuros para Sinop, para Mato Grosso, aonde você vislumbra mais negócios? Voltando um pouquinho, é na parte de industrialização que eu vejo, né? Tem que industrializar, né? São muitas oportunidades, né? No setor de alimentos, principalmente, falta muito, tanto do pequeno negócio como do grande negócio, né? E voltando para quando os investidores pensar de qualquer tipo de investimento, pequeno, médio, grande, ele não pode esquecer de uma consultoria de marketing, numa assessoria de profissionais, na verdade, que vivem nisso, que com a expertise, com a experiência, vai ajudar muito, tanto o pequeno como o médio e o grande. E às vezes o empresário, pelo entusiasmo, pela aquela força que tem dentro da gente de querer, vontade de dominar, de fazer, ele esquece essas coisas, isso que também aconteceu com a gente já, né? Muitas vezes de nós não buscarmos profissionais que tenham habilidade, que tenham conhecimento tanto de marketing, tanto de gestão, né? Isso é profissionalizar seu negócio, tanto pequeno como grande, né? Vitor e eu algumas vezes chegamos com a nossa parte de consultoria em algumas empresas e encontramos justamente aquilo que o senhor estava colocando, empresas que produzem muito bem, mas na hora de chamar ou de colocar para o mercado tem a dificuldade, ou seja, o produto ele até funciona, tá apto, e às vezes é um passo simples para a gente que tá olhando de fora e fala, se você mexesse essa chave, e quando ele mexe e deslancha, nossa, que satisfação que é isso. E isso justamente, às vezes tem esse tabu muito em empresa familiar, geralmente tem, né? Independente do tamanho. Então tem que profissionalizar, buscar. Eu assisti uma palestra muito interessante com o Abílio Denis, né? Ela estava em São Paulo na ocasião e assisti uma palestra dele. E ele fala justamente disso, né? Que da transição, né? Da empresa deles, né? Que era totalmente familiar, e as dificuldades que ele enfrentava, né? Porque ela cresceu até determinado ponto, e a dificuldade por ele não... E olha, eu estou falando olha o tamanho da empresa, né? E aí ele conta na palestra dele, que eu achei muito interessante, ele conta a transição dessa empresa, quando ele profissionalizou e ele abriu para o mercado e acabou vendendo, todos são conhecedores, né? Um percentual da sua empresa, né? Daí ele fala que o arrependimento dele, que ele devia ter profissionalizado essa empresa muito antes.
E nós, eu falo de mim, da Carpelo, da nossa empresa da Carpelo, nós demoramos muito também para buscar isso, muito, né? Então a gente está procurando agora profissionalizar ela, né? Porque quando a empresa familiar é muito saudável, né? Mas eu vejo que tem que buscar urgentemente qualquer empresa a profissionalização. Porque ela tem potencial, ela é saudável, mas tem a dificuldade justamente de expandir e de buscar profissionais que tenham conhecimento, habilidade na parte de consultoria, na parte de marketing, que nem você faz esse trabalho belíssimo aí, queria parabenizar você, Daniel Medina, também aí pela, né, que isso só ajuda muitas empresas a crescer, e o empresário também tem que estar aberto para isso, né, para ouvir, para discutir. Isso às vezes a gente sabe que tem um tabu ainda, né? Tem vários empresários que têm essa dificuldade de se abrir para essa consultoria, na verdade. Indo para o final do programa, gostaria de ficar mais tempo aqui conversando com você, Daniel, está muito bom, mas o tempo se esgota, você tem também seus afazeres. Antes de encerrar, eu queria uma última pergunta, que até foi uma solicitação de um empresário, amigo meu, que de repente me encontrou lá, viu o programa de vocês, lá, Vitor e você, e queria que você de vez em quando perguntasse isso para os empresários. Eu falei, bom, eu tenho que saber se a empresa está apta a responder. E quando eu fui olhar o case da Carpelo, eu vi que vocês têm uma rotatividade baixa de funcionários. E era justamente sobre isso que o empresário queria saber. Ele falou, como fazer para manter os talentos, para reter pessoas dentro da empresa, para não ter rotatividade de funcionários? São coisas básicas, mas eu vou ter que falar. Na verdade, é o respeito pelo funcionário e valorizar a importância dele dentro da empresa, que às vezes tem empresas de pequeno e médio porte que o patrão não sabe nem o nome do funcionário, que trabalha há vários anos lá. Isso eu falo, não é empresa com 1000 funcionários, é empresa com 50, 40, 60 funcionários, né? O proprietário não sabe nem o nome do funcionário, entendeu? E aí eu vejo que, claro que conforme o tamanho da empresa, né? Mas digo assim, mas estou falando de empresa média e pequena. Então é o respeito que tem que ter pelo funcionário. Eu me orgulho que poucas ações trabalhistas nós tivemos na história da Carpelo, pouquíssimas na verdade, né? Então é pelo respeito, né, pelo reconhecimento, às vezes, claro, com a dificuldade grande que as empresas atravessam, até a parte financeira, às vezes o funcionário merece uma remuneração muito melhor do que você dá e a empresa não consegue, eu falo pela nossa, né, remunerar às vezes ao contento do que aquele funcionário merece pela condição, né, que hoje a gente se encontra no país, na verdade. Mas digo assim, ao respeito, a educação com o funcionário, e eu vejo que às vezes muitas empresas falta isso, esse feeling, entendeu? Né, tem um RH dentro da empresa, né, que faça esse trabalho, né, que tenta entender, porque o funcionário você tem que lembrar que ele tem um marido, a mulher, né, tem um marido, tem filhos, tem que nem a sua família, entendeu? Então você tem que ter esse olhar. Né? Então eu me orgulho dentro da empresa por ser uma empresa não muito grande, na verdade, mas os nossos funcionários, a rotatividade é muito pequena mesmo de funcionários. Temos funcionários antigos lá e isso nos orgulha, né? Que se sente bem, né? Na verdade, né? De estar trabalhando, você tem que proporcionar um ambiente agradável, ali independente, pequena, média. Então eu vejo que as empresas ela tem que tirar aquele automático. Na verdade, às vezes tem um pouco do automático. Se o patrão não tem tempo para fazer isso, ele paga um profissional que fazer, né? Você tem que ter um RH hoje, porque eu vejo a rotatividade de empresas muito grande aí, né? Sim. E às vezes são os pequenos detalhes, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples, né? É simples eu falar isso. Mas eu estou com meus funcionários, uma coisa que meus funcionários chegam lá de manhã antes de começar o trabalho, eu tenho um café da manhã para eles. Às 3 horas da tarde, eu sirvo outro café para eles, com o lanche, né? São coisas pequenas, né? Justamente, né? A empresa hoje, quem toca a empresa, na verdade, é o seu funcionário. Sim. Você faz a gestão, né?
Então é esse olhar, na verdade. São várias peças que fazem justamente, né? Então eu vejo com uma simplicidade isso, na verdade, né? Não sei se a gente tem que ser, eu sempre, pelo menos, tentei ensinar para os meus 3 filhos que a humildade ela vem em primeiro lugar, independente da sua situação financeira, porque você pode estar bem, amanhã você. Então, eu que tenho experiência própria, já passei todos esses, né? Então, a humildade ela tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Daniel, foi um prazer estar conversando com você hoje. Quem está nos acompanhando deve estar muito feliz também com esse conhecimento todo, com essa informação toda. Aprendemos muito obrigado. E queria deixar um espaço, se quiser complementar, agradecer mais alguém. Eu queria agradecer a você, Daniel, ao Medina, né? E desejo que essa empresa também de vocês de consultoria aí tenha muito sucesso. Vocês são capazes, eu conheço o Medina, foi meu colega de gestão pública aí, eu sei a capacidade dele. Você sei sua história também, né, dentro do município. Então tenho certeza que vocês vão prosperar muito e vão ajudar muito as empresas pequenas, médias, grandes a prosperarem também, né? Que os empresários busquem essa ajuda, né? Nós tivemos muita dificuldade também de buscar essa ajuda e é interessante, ajuda mesmo. E eu queria deixar um pequeno lembrete para o empresário que às vezes tem que ter perseverança no seu negócio, né? Que às vezes a pessoa com primeiro tropeço desanima e acaba largando o seu negócio. Então eu tenho que prosperar. Para prosperar tem que acreditar no seu negócio e ter perseverança. Não pode desistir no primeiro tropeço, não. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a Blitz Prime, né, pela oportunidade. E espero que Deus abençoe vocês e todos nós aqui desse belo município de Sinop, cada vez nós sermos mais prósperos. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, obrigado, Daniel, pela sua presença. E nós ficamos hoje com o nosso programa Prime Business, que encerra aqui. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um entrevistado e mais conhecimento para você. Até lá! Prime Business, com Daniel Ludwig. Oferecimento Sandaliaria. Os brindes personalizados para o final de ano estão aqui. Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência.